A gente está falando de um aumento exponencial nos gastos em segurança que não se traduzem em níveis menores de criminalidade e violência. Porque a gente sabe que as fontes da criminalidade e da violência são multifatoriais. Tem a ver com saúde, tem a ver com segurança, com desigualdade, tem a ver com várias questões que não só a repressão ao crime. Só que quando você escolhe a repressão ao crime, você pode falar, olha, eu investi R$1 milhão em segurança pública. Isso para uma prefeitura é um valor que vai eleger qualquer prefeito. Esse R$1 milhão pode ser 2 viaturas blindadas. 500 mil para cada viatura. Olá, a segurança pública é a maior preocupação do brasileiro de acordo com pesquisa recente divulgada pelo Instituto Quest. O levantamento apontou também que para 70% dos entrevistados, a violência e a segurança são problemas nacionais. Uma PEC, proposta de emenda à Constituição, está em discussão no Congresso Nacional. O objetivo é alterar o funcionamento da segurança pública no país e dar maior integração entre governo federal e estados para o combate ao crime. O programa Analisa de hoje vai discutir este tema com o pesquisador Gustavo Blum, que atua no Laboratório de Geografia Regional e Geografia das Relações Internacionais e estuda as políticas de combate ao crime. Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Olá, Silvio. Olá a todas e todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Gustavo, eu citei no início uma pesquisa apontando da maior preocupação do brasileiro com a violência. Eu queria saber se, na sua opinião, a aprovação da PEC pode fortalecer a segurança pública no país. Bom, quando a gente fala de propostas de emendas à Constituição, né, que são essas PECs, a gente está falando de políticas que se pretendem ser políticas de longo prazo. Diferentemente de alguma legislação, algum plano emitido que a gente chamaria, né, no direito de infraconstitucional, ou seja, leis ordinárias, leis complementares, algum tipo de programa do governo, decretos presidenciais. A ideia de uma PEC é sempre instituir uma política de Estado de longo prazo. Teoricamente, as PECs seriam em número pequeno, né? Porque a nossa Constituição, inclusive, a Constituição Federal Brasileira de 1988, ela já é bastante extensa em vários aspectos, mas mesmo durante o processo de formulação dessa Constituição, muitas questões ficaram para ser reguladas no futuro. Uma delas, principalmente, foi a questão da segurança pública aqui no Brasil. Durante o período da ditadura militar, no último regime político que nós tivemos, entre 64 e 85, a segurança pública era vista como uma questão de segurança nacional, voltada sobretudo à repressão de movimentos sociais e também daqueles considerados inimigos do regime, né? E quando a gente teve a transição para a democracia, não só o papel das Forças Armadas, né, e dos militares, portanto, mas também o papel dos policiais, das forças policiais aqui no Brasil, ficou de certa forma suspensa em razão do novo pacto federativo que a gente teve. Então, de uma forma ou de outra, a gente está tendo uma resposta tardia, de certa maneira, né? Há 40 anos que a gente tem já essa Constituição de 88, e a gente precisa, então, de uma forma ou de outra, organizar esse sistema de uma maneira mais nacional. É essa a proposta da PEC, que a gente pode discutir aqui ao longo da nossa conversa, com relação aos aspectos específicos, né? Aqueles que podem trazer benefícios e os grandes desafios que aparecem aí dentro dessa discussão. E eu queria agora fazer uma pergunta mais didática, que você explicasse para o nosso público, né, como que funcionaria a segurança pública caso a PEC fosse aprovada nos moldes que está. Uhum. Então, como eu estava falando, né, nesse processo de transição da ditadura para a democracia que a gente teve ali nos anos 80, anos 90, a gente teve uma indefinição com relação ao papel do governo federal com relação à segurança pública. Na Constituição, né, de acordo com aquilo que foi concordado, né, e aprovado, a responsabilidade pela segurança pública ficou restrita ao poder dos governadores, né? Então, aos governos estaduais caberia a responsabilidade pela manutenção da segurança pública. Aí a gente tem duas grandes questões, né? Em primeiro lugar, o fato de que o crime ele é territorial, ele acontece em algum lugar, né? Os atos de criminalidade
criminalidade, os atos de violência, eles acontecem no espaço, então eles têm um lugar de acontecimento. Nesse sentido, por mais que os governos estaduais sejam capazes de atuar, também as prefeituras, né, começam a levantar, principalmente depois da crise de 2016, né, a crise financeira advinda da crise das commodities, os governos municipais começam a levantar também a sua incapacidade de responder à questão de segurança pública aqui na nossa região, tirando dos governadores, portanto, um pouco da responsabilidade. Os estados hoje no Brasil enfrentam grandes problemas de dívida, de incapacidade orçamentária, né? E, de certa forma, uma desarticulação, porque ficando na mão dos estados a responsabilidade pela segurança pública, a gente tem vários sistemas diferentes, né, de organização da resposta à criminalidade e à violência no país inteiro. Então, por exemplo, uma das propostas da PEC, né, é a criação da identidade nacional, né, um registro de identidade nacional que atualmente é feito pelos estados. É possível, portanto, que uma pessoa tenha várias identidades, uma aqui no estado de São Paulo, uma no Paraná, uma no Maranhão, enfim, o que facilita, de certa forma, a manipulação de dados. Nesse sentido, a integração nacional num sistema único de segurança pública traria o benefício de tanto não dar retrabalho, né, para as diversas polícias, mas também de articular nacionalmente as respostas possíveis. Agora, isso é uma atribuição dos estados, não é? Por isso que tem que ser por meio de uma proposta à emenda à Constituição, uma PEC, né, essa alteração, porque na Constituição isso é responsabilidade dos estados, que não vem tendo muito sucesso, né, na resposta à questão de segurança, ou vem adotando políticas, se não diferentes, às vezes até contraditórias entre si, né, criando várias oportunidades para que a questão da violência não seja resolvida no país. Uhum. Você mencionou aí o Sistema Único de Segurança Pública, né, que foi criado em 2018, mas me parece que não tem nenhuma representatividade nesse momento, né? Eu gostaria até de fazer um paralelo com o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que é reconhecido mundialmente, né? De que forma que a PEC poderia trazer mais representatividade, né, para o Sistema Único de Segurança e deixar ele mais efetivo, Gustavo? O SUSP, né, foi criado em 2018, no finalzinho do governo do Michel Temer, sob a orientação de um dos militares que posteriormente ia fazer parte do grupo que hoje em dia, né, é réu pela tentativa de golpe aqui no Brasil, que é o Sérgio Etchegoyen. Portanto, ele foi pensado, de uma certa maneira, enquanto um sistema de unificação da resposta ao crime e à violência no país. Só que, ainda no governo Temer, né, e sobretudo com o governo Bolsonaro, o movimento de mobilização política das forças policiais, a gente não pode esquecer, né, que temos agora um deputado, né, o Alexandre Ramagem, que manipulou, de certa forma, não só a Agência Brasileira de Inteligência, mas também a Polícia Rodoviária Federal durante as eleições de 2022, né, para atrapalhar o processo, digamos assim. A gente tem, então, uma mobilização política das polícias muito forte. E dentro desse aspecto de mobilização da polícia, a gente tem dificuldades de que, às vezes, as polícias não vão responder àqueles que são eleitos pelo povo, né? A gente chama isso de processo de autonomização institucional, né, dessas instituições. Isso representa uma série de problemas, né, tanto para o governo executivo, porque geralmente essa autonomização vem pelo poder legislativo, né, seja nacional, seja pelos poderes estadual ou municipal, mas também isso representa uma dificuldade de articulação. Cada instituição, acho que é interessante a gente pensar, né? O Brasil tem diversos corpos policiais, né? Nós temos vários corpos policiais federais, vários corpos policiais estaduais e agora, recentemente, o STF, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu as guardas municipais, cuja função é de segurança patrimonial, como também figura de repressão ao crime, né? Então a gente tem uma multiplicação, né, algo que é bem latino-americano, né, não só brasileiro, mas uma multiplicação desses corpos policiais que facilitam a desarticulação. Então o SUSP, né, recuperando então a tua pergunta, né, o SUSP ele funcionaria como o SUS,
né? Em razão do movimento político brasileiro em 2018, 2022, enfim, a gente não teve a efetivação do SUSP, mas atualmente a proposta da PEC é justamente que ele sirva como uma forma de coordenar nacionalmente as ações da segurança pública, né? Ele é paralelo com o SUS, né, com o Sistema Único de Saúde, no sentido em que o financiamento e as diretrizes gerais de funcionamento da segurança pública seriam de responsabilidade da União, portanto, não só da presidência, mas também do Legislativo e do Judiciário, mas a execução seria por parte dos estados e dos municípios. O SUS, a educação no Brasil funcionam dessa maneira, né? Ou seja, você tem grandes fundos nacionais que auxiliam na execução local e estadual dessas práticas de polícia. Só que a questão da repressão à violência, ao crime, como eu já disse, dá muito voto, né? E, portanto, você tem uma oposição muito grande de parcelas políticas que usam a violência e a criminalidade como plataforma para alcançar mais votos, para alcançar cargos legislativos ou executivos, que se veriam mais constrangidos, né? De certa forma, o que o ministro do STF, o Flávio Dino, está fazendo com as emendas PIX, né? Ou seja, regulamentar, falar rastreabilidade, responsabilidade, identificação, é aquilo que está se propondo também para o SUSP, ou seja, que o dinheiro seja gasto de uma determinada maneira e se os estados, os municípios não utilizarem esse recurso de maneira adequada, o orçamento vai ser segurado até que cumpram essas diretrizes, né? Poderíamos levantar várias questões, né? Se o governo federal é capaz de atender a questões locais ou estaduais, enfim, mas em termos gerais o SUSP funcionaria como esse grande mecanismo de coordenação da questão da segurança pública no país. Gustavo, você falou dessa questão da utilização política aí do tema da segurança, né? Você acha que esse uso político é um dos motivos aí da falta de consenso em torno dessa PEC? Eu acho que a gente tem algumas questões bem interessantes que nos remetem um pouco à pesquisa da Quest, né, que você comentou, dos entrevistados. Durante a minha tese foi interessante perceber que, por exemplo, em El Salvador, que hoje é governado, né, por um ditador, o Bukele, né, se coloca como o ditador mais legal do mundo, né, enfim, pautado na questão da segurança pública, só que a preocupação central da população em El Salvador passou a ser a questão da violência e da segurança pública depois do Bukele assumir o poder. Em países que fizeram reformas constitucionais, como é o caso da Bolívia, por exemplo, a gente tem a diminuição do papel da segurança pública como principal preocupação da população e tudo mais, devido a essas reformas constitucionais que esses países passaram. Claro que a reforma constitucional da Bolívia não é ideal, né? Enfim, tem várias questões, mas ela, sobretudo, mexeu com justamente as responsabilidades dos entes federativos do país, em várias áreas, incluindo a de segurança pública. Então a gente tem aí, né, que essa sensação de insegurança, ela é construída. Né? E ela é construída por discursos, ela é construída por imagéticas, ela é construída no almoço, né? Quando tem aqueles jornais pinga-sangue, né, que a gente chama, né, sensacionalistas e tudo mais, mas também pela realidade, né, ou seja, à medida em que, por exemplo, algumas autoridades permitem determinadas ações mais violentas, por exemplo, da polícia, a gente tem a resposta da criminalidade também violenta e a população se encontra aí no meio desse caminho. Então, de uma forma ou de outra, essa produção da insegurança, ela acaba dando esse palco e transformando, né, criando aquela sensação de, nossa, poxa, realmente, né, a gente está cada vez mais inseguro, a gente está cada vez com mais violência, né? Sendo que a violência, no caso da América Latina, é um fato estrutural, né? A gente tem sociedades violentas aqui na nossa região e a repressão é a escolha. Acho que é esse que é o ponto, porque a sensação de insegurança permite que não se debata outras questões que estão na fonte da questão da violência. Então, eu não vou debater desigualdade social, eu não vou debater o papel das escolas, por exemplo, como centros de convivência no final de semana, a educação integral, né? Ou eu vou propor escolas cívico-militares, né, de doutrinação das crianças. Ou seja, eu tenho, de uma forma ou de outra, uma válvula de escape.
Né? Aqui no Brasil, isso virou um fenômeno, né, desde o começo do século XXI, que se consolidou, se coagulou, de certa forma, né, na bancada da bala. Né? A bancada da bala, que já se formou ali no começo do século XX. A gente fala da bancada BBB aqui no Brasil porque você tem deputados e senadores que têm pautas comuns. Né? Apesar de terem pautas principais específicas, né? Muitos conversam entre si, né? BBB porque é boi, bala e bíblia, né? Ou seja, o agro, as bancadas da segurança pública, entre aspas, que na verdade são representantes sindicais das forças policiais e das forças armadas, né? Não pensam a segurança pública, mas pensam a obtenção de recursos para essas forças, né? É só autonomização, e a bancada evangélica, né? Ou católica tradicional, enfim, que é a bancada da Bíblia. Essa superposição faz com que essas diferentes bancadas se articulem entre si em pautas como, por exemplo, a questão da segurança pública, dificultando ou facilitando a articulação nacional com relação a esse tema. Porque a pauta da segurança pública, como a gente vê no caso do Bukele, mas como a gente vê em outros casos, né, a eleição do Trump foi muito pautada por essa ideia, né, do crime imigrante, né, ou seja, ele linkou a insegurança nas cidades, que tem a ver com desigualdade econômica, que tem a ver com falta de acesso, a falta de ação do Estado mesmo, né? Por exemplo, nas cidades tem vários estudos que mostram, né? Tem uma professora, Vânia Secato, que é aqui do Brasil, mas atualmente produz lá na Suécia, né? E ela estuda lugares inseguros e ela mostra, né, com dados científicos, como que, por exemplo, iluminação pública, uso dos espaços públicos, engajamento e participação em espaços coletivos dão maior ou menor sensação de insegurança. Então, se a gente tem uma região mal cuidada da cidade, uma região com uma iluminação mais velha, com aquelas luzes amarelas, etc., a gente vai ter mais potencialidade de atos violentos do que numa cidade bem cuidada, numa região central ou numa região com mais investimentos, que, vejam, não são investimentos nas polícias, né? São investimentos na segurança pensada nesse conjunto de fatores que acabam trazendo essa sensação ou não. Mas é mais fácil, de certa forma, falar que a criminalidade é responsável pela violência. E isso dá, de certa forma, uma pauta, né, uma plataforma para que esses grupos acabem se elegendo sem resolver a questão da violência, mas se marcando como pessoas que vão resolver essa questão. Muito bom. Gustavo, você comentou aí, citou várias vezes a questão dos recursos, né, dos investimentos. A PEC, ela traria também um estabelecimento de fundos para financiamento. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Isso. A gente tem dois fundos principais, né, que estão sendo discutidos no âmbito dessa PEC. É um fundo penitenciário e um fundo voltado para as forças policiais, né? Porque qual que é uma das grandes questões que a gente tem aqui? Quando a gente fala de segurança, a gente está falando de todos os poderes envolvidos, né? O judiciário é quem manda prender, a gente tem o executivo responsável justamente por cuidar, né, desse sistema penitenciário, e a gente tem o legislativo falando o que é crime e o que não é. Então, a gente tem aí, de uma forma ou de outra, um ecossistema da segurança, né, de certa maneira. Nesse sentido, a criação desses fundos é uma das maneiras encontradas pelo governo federal, à semelhança do Fundo Nacional da Educação, do Fundo Nacional da Saúde, enfim, de criar parâmetros básicos para que os governos estaduais não só recebam o financiamento e usem como quiserem. Claro que isso levanta a questão do federalismo no Brasil, né? Ou seja, o fato de que os governos estaduais aqui no nosso país têm uma certa autonomia, tanto legislativa como orçamentária. Mas isso, de certa forma, dá uma racionalidade para os investimentos. Porque um dos fatores principais da questão da segurança é a questão da exceção, né? Quando a gente apresenta alguma coisa como uma ameaça, né, a gente justifica o uso de medidas excepcionais para essa ameaça. Então, se eu falo, né, por exemplo, os professores são uma ameaça para a juventude, eu vou justificar projeto... escola sem partido, eu vou justificar escola civil militar, ou seja, práticas que não são práticas no jargão jurídico, né, remédios normais, ou seja, práticas de solução de questões que vão
tentar resolver mesmo a questão e eu vou direto para a exceção. Né? A exceção pode envolver a supressão de direitos, mas pode envolver também a ação violenta. Quando os governos estaduais observam que a pauta da segurança dá voto, né, da popularidade e tudo mais, eles trabalham muito com a estética e com a imagética da segurança. Então é investimento em carros blindados, é investimento em armamento pesado, é um investimento em... né, enfim, tem toda uma estética militar das polícias, né, que leva ao processo que a gente chama de militarização da polícia. Né? A polícia ela começa a agir não como uma prática investigativa e penalizadora, e ela passa a ser militaresca, né, do inimigo e não de um criminoso, e punitiva. Né? E eu acho que nesse sentido é bem importante a gente colocar a diferença entre essas duas coisas. Uma coisa é você penalizar a pessoa por um crime que ela cometeu. Outra coisa é você punir a pessoa pelo crime que ela cometeu, né? Porque as duas coisas são diferentes. A pena é um aspecto legal, né? Se eu cometi um crime, eu tenho uma pena que eu tenho que cumprir de diversas maneiras, né? Agora, focar apenas na punição significa jogar as pessoas no sistema penitenciário, significa bater nas pessoas, suprimir direitos, enfim, e não pensar na ressocialização. Eu crio universos paralelos dentro do sistema penitenciário. E a ideia do fundo penitenciário é justamente para investir, né, para impedir que as penitenciárias virem, como elas são hoje em dia, núcleos de socialização, que em razão dessa punição do Estado colocam pessoas em vulnerabilidade próximo da possibilidade de se aproximarem de grupos criminosos. Né? Por outro lado, o Fundo da Segurança visa treinar as polícias, porque quando a gente foca muito no punitivismo, aquilo que a gente vai chamar na América Latina de mano dura, né? Ou seja, a mão dura na repressão ao crime, a gente acaba não treinando mais os policiais para usarem tipos tecnológicos de arma do que treinar eles, por exemplo, no que é crime e no que não é, o que diz o direito, quais os direitos dos cidadãos, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. Então a criação do Fundo da Segurança, né, levanta essa questão. Agora, claro, essa discussão ela ainda está acontecendo, né? Tem um processo legislativo que a PEC vai seguir e a proposta original do governo, longe de ser a ideal, foi a possível. É importante lembrar, né, que uma primeira versão foi divulgada, depois se discutiu bastante com os governadores e agora o ministro Lewandowski traz uma segunda versão, mas que, de certa forma, ainda será discutida nos âmbitos responsáveis, né? Pode ser alterada, né, inclusive. E pode sofrer muitas alterações. Né? Só lembrando, né, uma PEC, o processo legislativo de uma PEC é o envio, seja por deputados, senadores, ou nesse caso pelo governo federal, para o legislativo. Ela vai passar por uma discussão na Constituição, na Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara dos Deputados, 30 a 60 dias, depois ela vai para uma comissão especial, depois ela vai para plenário, passando no plenário com uma maioria absoluta, né, ou seja, 2/3 do plenário votando. Ela vai para o Senado, aí passa por todo esse rito no Senado também, para voltar para a Câmara e então ir para a sanção do presidente Lula, que pode vetar ou não, e se ele vetar alguma coisa, volta para o legislativo. Esse processo ele pode parecer moroso, mas ele é muito importante, porque são tópicos essenciais e são tópicos que vão determinar o que a gente vai poder fazer na rua, por exemplo. Né? Então, isso acaba afetando, tendo um impacto no território nacional como um todo. Sim. Outra questão que eu queria abordar é a questão do crime organizado e do tráfico de drogas, que certo. A gente sabe que estão entre as principais causas da violência no país, né? E de que forma que essa proposta, né, que me parece ser multifatorial, né, essa proposta de emenda à Constituição, de que forma que ela pode criar mecanismos para o enfrentamento desses problemas. A gente está falando aqui da PEC da Segurança Pública e a gente está dando muita ênfase nas polícias, né, nos corpos policiais, mas essa PEC ela também vem resolver uma outra questão. Qual que é essa outra questão? A gente falou da militarização da polícia, ou seja, a formação de grupos policiais, né, enfim, em diversas instâncias, isoladas, né, tem gente que fala em insulamento institucional, né, vira uma ilha meio à parte, né, um encastelamento institucional,
das polícias, elas ficam mais militarizadas, mais prontas para usar mais a violência do que a investigação. A gente tem no Brasil e na América Latina como um todo um grave problema de muitos inquéritos, né? Mais de 60% dos inquéritos não são finalizados. Aqui no Brasil, a gente chega a falar em 80%, 70% dos inquéritos que não são finalizados, ou seja, só se prende e a prisão, a punição, né, e não a pena, é vista como a resolução final do crime, né? Então isso traz um problema pra gente. Só que tem uma outra questão. Como não se resolveu a questão da segurança durante o período da transição da ditadura para a democracia aqui no Brasil, o Exército, a Aeronáutica e a Marinha foram gradualmente assumindo responsabilidades que não são das Forças Armadas. E aí isso a gente chama de policialização das Forças Armadas. Se a gente tem uma militarização das polícias, porque elas se tornaram mais próximas do ethos militar, a gente tem uma policialização das Forças Armadas. As Forças Armadas começaram a vigiar espaço aéreo, vigiar hidrovias, atuar quase diretamente, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, mas outros estados também, no caso do Paraná, a gente tem outras situações em que o Exército atua diretamente no combate ao crime, então você tem um desvio de função, seja das polícias, seja das Forças Armadas. A PEC, de certa forma, então, ela tenta resolver esses dois problemas, ao deixar bem claro que crime é questão de polícia, não é uma questão das Forças Armadas. Nesse sentido, todo esse processo de constitucionalização, ou seja, né, de determinação do que é função, ele tem um impacto amplo, né? E acho que o melhor exemplo disso é a potencial transformação da Polícia Rodoviária Federal em Polícia Viária Federal, que é uma das propostas da PEC. A gente tem, hoje em dia, 2 grupos policiais no governo federal, né, 2 instituições policiais, porque a gente também tem uma Polícia Ferroviária Nacional, que foi criada na época do Getúlio Vargas, né, mas hoje é um corpo pequeno, mas importante, né, a gente não pode esquecer que a gente tem muitas ferrovias que ligam a produção de soja do Centro-Oeste à Bacia Amazônica, a partir da onde ela será exportada para outros países. Então a gente tem aí a proposta, né, de unificação dessas duas forças numa polícia viária, que aí sim seria responsável por combater o tráfico de drogas num sentido mais nacional. Né? A mudança de atribuição na própria Polícia Federal também está aí no meio dessa PEC. Qual que é a questão? A gente falava da estética, da sensação, da imagem, né? Muitas vezes é mais politicamente vantajoso falar que fez apreensões do que combater a atuação dos grupos criminosos. Politicamente no sentido de, olha, nós apreendemos tantos quilos, tantas toneladas em tal lugar, etc, etc, mais do que nós desarticulamos esse grupo. E aí vem justamente a questão da circulação dessas mercadorias ilícitas no espaço, né? E a resistência que ainda existe com relação à criação dessa Polícia Viária Federal por parte de várias entidades, porque isso é bom para o prefeito, isso é bom para o governador, para o delegado de polícia, para o superintendente, para o judiciário, enfim. Então, o fato da segurança ser uma questão multifatorial e muito calcada nessa sensação de insegurança, levanta justamente essas questões que dificultam, de certa forma, e trazem muita resistência institucional a essas mudanças. Tá bom. Você mencionou aí essa questão envolvendo o judiciário, né, e esse número, né, de 80% dos inquéritos que não são finalizados, na verdade... Cerca de, vai... Sim, acho que nem é judiciário, mas acho que é no âmbito investigativo mesmo da polícia, né? Mas eu queria incluir a questão do judiciário e colocar um dado da pesquisa, que eu citei no início, que 86% dos entrevistados concordam que, abre aspas, a polícia prende bandido, mas a justiça solta porque a legislação é fraca. Eu queria uma análise sua sobre isso e essa relação mesmo de investigação, de judiciário, de polícia. Na verdade é muito importante isso, né? Porque a ideia um dos dados, né, que foi possível reunir na minha tese de doutorado, justamente que foi sobre isso, não é só a questão dos inquéritos, mas é a questão dessa sensação de que se solta muitas pessoas, né? De que os sistemas... E isso é
da América Latina, tá? Isso não é só aqui do Brasil, isso é um fenômeno regional, essa impressão da impunidade, né? Eu acho que esse é o termo que marca muito a nossa realidade da discussão sobre segurança, que é um resultado, de certa forma, de vários fatores, mas sobretudo da nossa desigualdade. Por quê? Quem que a gente fica sabendo que é solto? Esse é um fator muito importante, né? A gente sempre vê pessoas sendo soltas quando elas têm um alto perfil político, quando elas estão na elite. A gente tem uma resposta diferente das instituições para quem atropela um ciclista com um carro importado e para alguém que está na rua, enfim, né, que é a ponta da lança, que é só um instrumento. E a gente não tem, justamente como o foco, ele está no quantitativo, na quantidade de prisões, na quantidade de apreensões, a gente não tem o foco na desarticulação desses grupos criminosos. Então a gente tem a manutenção da atuação desses grupos, mesmo tendo na nossa região uma das maiores taxas de encarceramento que a gente tem no mundo. Esse é um fator muito importante, porque a gente tem essa noção de impunidade, porque prende-se, mas os líderes não vão presos. Ou os líderes não são impedidos de atuarem de uma determinada maneira. Porque esses líderes geralmente estão articulados com as elites econômicas e políticas. Por exemplo, a gente sabe que existe o crime organizado, ele é composto por várias atividades, né? A gente geralmente traduz o crime organizado aqui na nossa região como narcotráfico, mas a gente tem a lavagem de dinheiro, por exemplo, a gente tem outros tipos criminais que vão estar dentro desse ecossistema. E aí tem uma questão importante, porque aqueles crimes que a gente chama de crimes de colarinho branco, né, os crimes financeiros, os crimes ligados às instituições, corrupção passiva e ativa, enfim, esses geralmente tendem a ter menos visibilidade por parte da mídia, por parte, enfim, de acompanhamento social mesmo, e menos penalidade. Então tem uma sensação de impunidade. Ao mesmo tempo, as forças policiais que atuam de maneira desrespeitosa com direitos humanos, com a cidadania, de uma maneira ou de outra também saem impunes, né? Então a questão da impunidade, ela é muito mobilizada, mas a gente consegue ver que ela responde mais à questão da desigualdade do que a, de fato, ter... A gente tem no Brasil a terceira maior população carcerária do mundo, depois de Rússia e Estados Unidos. Então não é que se solta muita gente, talvez se prenda demais, né? E talvez não se pense em penas alternativas, porque essas penas alternativas elas são reservadas para esses casos da elite, onde essas pessoas podem, enfim, estar, por exemplo, como a gente teve agora recentemente, né, o caso do Collor, ou seja, um presidente, né, que é condenado, mas vai cumprir prisão domiciliar. Isso não acontece com o pequeno traficante, isso não acontece com alguém que desacatou um policial, né? Isso vai estar muito claro, isso está muito claro na nossa realidade aqui regional. Essa questão do Brasil estar entre os maiores países que prendem e da maior taxa de encarceramento, isso é um dos fatores do colapso do nosso sistema prisional? Eu acredito que essa opção pela repressão social como resposta ao crime, porque daí a gente pode trabalhar não só a prisão excessiva de pessoas, mas a violência absurda reservada principalmente a regiões periféricas, né? Então a gente tem uma opção, na verdade, na tese, né? Eu consegui trabalhar um pouco isso, né? Um pouco da minha formação foi feita com base na teologia da libertação, né? E tem lá na teologia da libertação a opção preferencial pelos pobres, né? Eu quis trazer aqui também a opção preferencial pela violência, né? Porque existem alternativas. Um corpo policial, ele, para ser bem sucedido, ele não precisa se militarizar. Ele precisa resolver crimes e penalizar pessoas. Não precisa punir pessoas pelo que cometeram, porque senão você vai criando uma lógica institucional de vingança. E a gente sabe que as chacinas que acontecem, que as respostas dos grupos organizados às polícias, a resposta das polícias aos grupos organizados se pauta muito por essa lógica de vingança. Nesse sentido, talvez pensar que essa opção preferencial pela violência pode ter alternativas, pela investigação, pelo investimento em tecnologia, pela
valorização, porque veja, ao mesmo tempo que a gente tem, eu tô falando bastante das polícias, né, como agentes violentos e tudo mais, mas a gente tem polícias onde há muitos casos de transtornos mentais, desrespeito a direitos trabalhistas, a gente tem uma situação de policiais que tem uma alta taxa de suicídio. Então a gente tem toda uma série de questões que também trazem problemas para essas pessoas, né? E nesse sentido, repensar esse modelo, seja na proposta do governo, seja nas alterações que vierem, enfim, tem que ter como centralidade talvez a pessoa, né? E não só a questão de reprimir, porque não vai solucionar magicamente, né? Não é parar de pensar no problema que ele deixa de acontecer, né? E até mesmo esse papel das guardas municipais, né, de serem guardas mais comunitárias, né, e o que a gente está vendo nos grandes centros são guardas cada vez mais militarizadas, né. A decisão do STF de permitir às guardas municipais de se armarem, na minha visão, se encontra um pouco nesse contexto. Porque agora, se antes os governadores podiam usar como plataforma, investimos tantos... Porque veja, o investimento na área de segurança, ele é muito custoso. A gente está falando de, por exemplo, blindagem de carro. A gente está falando de armamentos que são muito caros, porque geralmente são importados. Treinamentos que são feitos com esses policiais. Então a gente está falando de recursos capturados. A gente está falando de um aumento exponencial nos gastos em segurança que não se traduzem em níveis menores de criminalidade e violência. Porque a gente sabe que as fontes da criminalidade e da violência são multifatoriais. Tem a ver com saúde, tem a ver com segurança, com desigualdade, tem a ver com várias questões que não só a repressão ao crime. Só que quando você escolhe a repressão ao crime, você pode falar, olha, eu investi R$1 milhão em segurança pública. Isso para uma prefeitura é um valor que vai eleger qualquer prefeito. Esse R$1 milhão pode ser 2 viaturas blindadas. 500 mil para cada viatura. Isso não vai resolver os problemas. Não é? Então, de uma forma ou de outra, a decisão em permitir as guardas municipais por parte do STF, na minha visão, responde mais a anseios políticos dos prefeitos do que... Porque, veja, a guarda municipal, a função dela é proteção patrimonial. Porque as polícias responsáveis por ação comunitária e tudo, são as polícias estaduais, a polícia civil e a polícia militar. Só que uma vez que os governadores não escolhem usá-las dessa maneira, escolhem usar de maneira repressiva, também os prefeitos se veem meio que sem alternativa. E por isso que, de certa forma, eu tentei usar na tese, por exemplo... Eu estou falando bastante da tese porque são tópicos que foram base da pesquisa, mas esse consenso da segurança. O consenso pautado na ideia de que a repressão é a solução, só que essa repressão captura recursos, captura mentes, né, e de uma forma ou de outra mantém uma lógica de violência que não é respondida pelo Estado nem pelas instituições, né? Tem uma questão dessa questão ainda das guardas municipais, é que as prefeituras, os prefeitos, eles se veem com esse problema da violência cada vez mais crescente, e uma incapacidade, principalmente da polícia militar, né, que tem pouco efetivo naquele município, e aí eles acabam ampliando as funções da guarda. É isso, né, Gustavo? Uma das análises é essa, né? A gente teve, como eu falei um pouquinho tempo atrás, né, o crime ele é territorial, ele vai acontecer, né, a ação de violência, ele vai acontecer num lugar do espaço e de acordo com determinadas relações sociais, econômicas, de poder, enfim, né? Por isso que ele é territorial sempre, ele sempre vai ter um aspecto territorial importante. As respostas, portanto, também têm que ser pensadas como políticas territoriais, então. Ou seja, à medida que os governadores, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, nesse sentido, a opção pela repressão faz com que a questão da não conclusão de inquérito se aprofunde. Porque a opção da repressão diz mais policiais na rua. Policial na rua não é policial fazendo inquérito. Então não é descobrindo quem foi responsável por fazer as coisas e penalizando e respondendo demanda de juiz, etc, etc. Então, mais policial na rua significa acúmulo de processos que vão ir mais a fundo e isso vira uma bola de neve. Né? Nesse sentido, as opções que os governadores fazem afetam as sensações nas prefeituras. Né? Agora, uma das questões que a gente tem que pensar, talvez em coletivo, né? Por isso que é importante vir aqui também conversar, né, com todo mundo, é que há uma mescla
da ideia de violência com criminalidade. E quando a gente ouve, por exemplo, principalmente os opositores à PEC, a gente percebe essa mescla. Porque fala, nossa, realmente a gente está com uma criminalidade muito alta, né? Olha quantos atos de violência. Mas a violência, ela pode ser familiar, ela pode ser psicológica, ela pode acontecer dentro de instituições religiosas, dentro de instituições de ensino. Só que a gente mescla essas coisas, porque interessa manter essa estética da violência, né? E quando a gente, enfim, coagula essas duas coisas, né? A gente acaba refletindo e pensando, bom, realmente, nossa, tá bem mais violento, né? Só que isso é uma imagética que não diz respeito necessariamente à criminalidade. Porque, veja, o crime organizado, ele é organizado porque ele não precisa sempre da violência. É esse o ponto principal. Né? O crime comum, ele precisa da violência, o roubo, o furto, enfim. Né? De uma certa forma, ele precisa dessa violência. Mas o crime organizado, ele se expande quando ele entra nas instituições, quando ele entra no setor bancário, ou seja, quando ele se articula como uma empresa mesmo. Né? E nesse sentido, com todas as dependências que o CNPJ precisa. Né? E nesse sentido, a gente tem, então, um crime que optar pelo combate à violência apenas, não é que não precisa optar pelo combate à violência, mas optar apenas ao combate à violência não desarticula os grupos organizados, que vão usar as pessoas que estão lá na ponta como bucha de canhão. Né? Para eles tudo bem, melhor ainda prender só pequeno traficante, porque daí os grandes traficantes estão muito bem protegidos nos seus condomínios fechados. Né? E a pessoa ali na ponta vai ser reposta por outras pessoas que vão entrar nessa lógica. Né? Então, são várias questões, né, que são levantadas. E, de novo, né, a PEC vai passar por vários processos. Existe um perigo muito grande de desorientação da PEC, né, por causa desse processo legislativo. Mas essa é uma questão importante para a gente discutir, com certeza. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, né, das discussões. Exatamente. Gustavo, nossa discussão vai chegando ao fim e eu queria agradecer novamente a sua presença aqui conosco. Imagina, é um prazer sempre estar aqui com vocês, né, discutindo esses temas que são muito importantes e que a gente tem que ter consciência, né? Acho que é um pouco isso, assim, trazer para a consciência todas as potencialidades, os limites, os desafios que aparecem para a gente, e nisso a Analisa sempre faz um trabalho muito bom. Obrigado. Muito bom. Eu gostaria de agradecer também a nossa equipe técnica, João Ricardo Boi, na direção de imagens, Bruno Piatto nas imagens e Kleber Casablanca na edição. E para você que nos acompanhou até aqui, também o nosso muito obrigado. Tchau. Thank you.